alguns irmãos que estiveram conosco no culto na rádio, né, de 5h30 até as 6h45. Vão ouvir a mesma mensagem, mas muitas vezes a rádio, a mensagem é um pouco mais curta, né? Precisamos terminar antes do tempo e não falamos tudo aquilo que temos estudado e nos preparado. Mas graças a Deus pela oportunidade de novamente estar com os irmãos aqui e adorar o Senhor, né? Então, João capítulo 5. João 5, vamos ler versos do 19 até ao 23. João capítulo 5, versos do 19 ao 23. Diz assim: Então lhes falou Jesus: Em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai, porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que esta lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aquele a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do mesmo modo que honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Vamos orar. Amado Deus, graças te damos pelo teu amor, por tua misericórdia e tua graça. Nos ajuda, Senhor Deus, a sermos um instrumento em tuas mãos, na entrega da tua mensagem ao teu povo. E aqueles que estão também nos ouvindo, ó Deus, que não conhecem o Senhor verdadeiramente, o Senhor, por meio da tua palavra, trabalha em seus corações, levando eles ao entendimento e à compreensão do Evangelho e ao arrependimento dos seus pecados e à fé em Cristo Jesus. Pedimos as tuas bênçãos para a programação, Senhor Deus, que está sendo realizada, que o Senhor venha aceitar como um aroma suave, como um sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Obrigado, Deus, por tudo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Então, amados irmãos, antes, eu gostaria de fazer um pedido de oração. Ore pelo irmão Felipe, o seminarista Felipe e a irmã Débora. Eles estão indo para Mato Grosso, do Sul. Graças a Deus assumiu o ministério lá. E ele saiu ontem de Natal, mas chegou em Goiânia, devido a muita chuva em Natal, o carro dele passou por uma poça de água e deu um probleminha, então ele não seguiu viagem, mas até estar aqui em Santo Antônio, tivemos o privilégio de hoje almoçarmos juntos, mas eu quero pedir aos irmãos que orem amanhã, se assim Deus permitir, ele vai seguir viagem para o Mato Grosso do Sul, 3.500 quilômetros. E aí, praticamente 4 dias de viagens, que os irmãos estejam incluindo em suas orações realmente a vida do irmão Felipe e também da irmã Débora, tá bom? Então, amados irmãos, sempre quando estamos, cada domingo, fazendo a nossa exposição no texto, estamos lembrando sempre do propósito do livro, O livro de João é um dos livros que, na sua própria escrita, mostra o propósito de forma bem evidente do autor, que está lá em João capítulo 20. João ele escolheu 7 milagres, dos inúmeros milagres que Jesus fez, foi muito mais do que 7,
E ele escolheu 7, e ele trata como sinais, porque tem como propósito de apontar para a pessoa de Jesus, mostrar quem é Jesus através desses milagres. Ele utilizou desses 7 milagres selecionados por ele para mostrar que Jesus ele é o Messias prometido de Deus, que Jesus ele é o Salvador do mundo e que Jesus ele é o próprio Deus, ele é o Filho de Deus. E o propósito de João escrever este livro é simplesmente para que as pessoas, ao reconhecerem quem Jesus é, por meio dos milagres, pudessem crer nele e receber a vida eterna dele. Então, uma boa parte nos 2 primeiros capítulos, o nosso tema da nossa mensagem era quem é Jesus. E aí João vai expressar sempre quem Jesus é. E no capítulo 5, que estamos pregando, já faz 2 semanas, do versículo 1 ao versículo 9, aconteceu a cura do paralítico no tanque de Betesda. Então lembra, Jesus ele está vindo a Jerusalém, ele não vai diretamente ao templo, mas ele vai a esse lugar que havia um tanque de Betesda, tá bom? Aonde nesse tanque havia 5 alpendes ao seu redor, e o texto diz que nesses alpendes havia uma multidão de enfermos, pessoas coxas, cegos e paralíticos. E o que é que essas pessoas estavam ali? O texto nos diz que eles estavam ali porque havia uma certa crendice que aquela água, em algum tempo, um anjo descia do céu, mexia a água e o primeiro doente que visse aquilo, corresse para dentro da água, seria curado de todas as enfermidades. Então eu não creio que até o versículo 4 a gente abordou, que está entre colchetes, porque não está entre os manuscritos mais antigos, mas eu creio que isso era uma crendice, realmente que foi passada, e muitas pessoas acreditaram naquilo dali e traziam seus enfermos, e aqueles enfermos ficavam ali anos e mais anos na expectativa de uma cura, que assim realmente não chegavam até ele. Mas o texto diz que Jesus foi a esse lugar, um lugar desprezado, um lugar provavelmente não bem limpo, um lugar que só havia pessoas doentes, vivendo na expectativa, olhando diariamente, todas as horas, todos os minutos para o movimento das águas. Eu fico pensando, estava pensando hoje, imagine aquele paralítico, 38 anos, não sei se 38 anos ele estaria ali, provavelmente sim, não tirava os olhos da água, Eu acho que ele esperava todo mundo dormir e ficava acordado esperando, pois assim teria a oportunidade de se arrastar e chegar primeiro. Então essa era a vida dessas pessoas naquele lugar. Jesus chega naquele lugar, vai diretamente para aquele paralítico, ele chega para o paralítico, pergunta àquele paralítico se ele queria ser curado. O paralítico simplesmente diz que não há ninguém que possa ajudar ele a levá-lo até o tanque, e Jesus dá uma ordem para que ele tomasse o seu leito, a sua esteira da qual ele ficava deitado, colocasse sobre si e saísse daquele lugar, se levantasse. E o texto diz que imediatamente aquele homem se levantou e foi curado. E aquele dia era sábado. João enfatiza que aquele dia era sábado. Por que Jesus não poderia ter curado na segunda, no domingo? Por que ele curou no sábado? Porque ele simplesmente queria mostrar aos judeus quem ele era. E no versículo 10, aquele homem sai dali curado, alegre, porque havia 38 anos que ele estava naquela situação e Jesus o curou. E chega aos líderes religiosos, pergunta para ele por que ele está carregando aquele leito, porque não era lícito, porque ali era sábado, porque aquele dia era o dia de sábado. Me surpreende, amados,
a preocupação dos líderes religiosos, tão zelosos com as suas tradições, ao ponto de não se alegrarem com o benefício que aquele homem recebeu. A gente comentou um pouco sobre isso semana passada. Aquele homem responde para os líderes religiosos, versículo 11, que ele não sabe quem o curou. E realmente ele não sabia, porque o texto diz que assim que Jesus curou aquele homem, Jesus se ausentou por causa de uma multidão que havia ali de enfermo. Tá bom? No versículo 14, Jesus, ele se encontra mais tarde com aquele homem no templo. Aquele homem foi até o templo, foi realmente agradecer a Deus pela cura, e Jesus, ao reencontrar-se com aquele homem, Jesus chega para ele e diz: olha, não continue pecando, para que não aconteça com você coisa pior do que essa que aconteceu. Me faz entender, amados, que a razão por que Jesus disse isso é porque aquele homem tinha cometido há 38 anos algum tipo de pecado que o levou a estar naquela situação de paralisia. E o que Jesus estava dizendo é o seguinte: se você continuar no pecado como você, ou você continuar fazendo o que você fazia, algo pior pode te acontecer. E eu fico pensando, o que é pior do que passar 38 anos realmente em um lugar sombrio, desprezado, sem receber visita, mal cheiroso, vivendo na expectativa de uma ilusão que nunca chegava até ele? O que é pior do que isso? Com certeza, amado, pior do que isso, que Jesus estava querendo alertar ele, era o inferno. E Jesus estava dizendo o seguinte: ou você se arrepende dos seus pecados e crê em mim como seu Salvador, ou você continua no teu pecado e coisa pior vai acontecer com você, que é a condenação eterna. O texto continua dizendo que aquele homem retirou-se dali e foi contar aos fariseus, aos líderes religiosos, quem era Jesus. Nós não sabemos, amados, se aquele homem atendeu a Jesus ou não, se ele se converteu ou não, se ele foi realmente salvo ou não. Não sabemos se ele procurou os judeus para entregar a Jesus e tirar a culpa sobre si, dizendo: olha, eu não sou culpado, o culpado é Jesus, foi ele quem me curou no sábado, foi ele que mandou eu levar o leito. Ou simplesmente aquele homem procurou os líderes religiosos para simplesmente testemunhar a respeito de Jesus, mostrando que Jesus ele é o Messias. A grande evidência que ele procurou os líderes religiosos não porque creu no Senhor Jesus e quis testemunhar a respeito dele, como fez o cego no capítulo 9 de João. Por quê? Porque aquele homem no capítulo 9 ele foi expulso da sinagoga, porque ele testemunhou verdadeiramente de Cristo. E João não fala nada a respeito desse homem. Mas como eu falei domingo, não importa se esse homem foi salvo ou não, quem é esse homem? O importante que João quer que nós possamos saber é quem é Jesus. Ele é aquele que tem poder de curar, ele é aquele que é misericordioso, ele é aquele que é soberano, ele é o próprio Deus. Isso é o que João assim quer nos evidenciar. Por isso, Jesus disse no versículo 16, os judeus começaram a perseguir a Jesus porque fazia isso em pleno sábado. E no versículo 17, Jesus disse: olha, meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Essa declaração, Jesus estava dizendo: olha, eu e o pai, nós somos um. Aquilo que o pai faz, o filho também faz, porque nós somos o mesmo Deus, pessoas distintas, mas em essência nós somos o mesmo Deus, a tal ponto que nós falamos que os judeus entenderam essa verdade. Por isso que no versículo 18 terminou o parágrafo, e a mensagem do domingo terminou quando os fariseus procuravam matar Jesus, não somente porque ele fazia isso em pleno sábado, mas porque ele se fazia igual a Deus. Então o tema da nossa mensagem hoje é: Jesus é igual a Deus. Jesus tem a mesma essência do Pai. Ele e o Pai são um. Não em pessoa, mas em essência, possuindo a mesma deidade, a divindade.
E aí, Jesus vai mostrar que ele e o Pai realmente são iguais em suas obras, no versículo 19 e no versículo 20. Veja aí, versículos 19 e 20. Primeiramente, ele e o Pai são iguais em suas obras. Então lhes falou Jesus: em verdade eu vos digo. É como se ele estivesse dizendo: olha, preste atenção, por favor, que eu vou enfatizar a vocês, o que eu vou declarar a vocês, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai. Mas olha o que ele diz no versículo, no finalzinho: porque tudo o que este fizer, o Pai, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que o faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Jesus, ele é igual ao Pai nas suas obras. E foi o que ele disse aqui no versículo 19: tudo que o Pai faz, o Filho faz também. E ele já tinha enfatizado isso, João, no capítulo 1, versículo 2, quando o próprio Jesus diz: quando João diz, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, falando de Jesus. Sem ele, nada do que foi feito se fez. E o próprio Jesus já tinha falado isso no versículo 17, quando ele disse: meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. O trabalho na salvação do pecador. Há um trabalho da divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se diz que o Pai projetou a salvação, o Filho executou a salvação e o Espírito Santo, ele aplica a salvação na vida do pecador. O trabalho é em conjunto. Nenhum dos três é mais forte do que o outro. Nenhum tem mais poder do que o outro. Nenhum é melhor do que o outro. Os três são iguais, porque são o mesmo Deus. Por isso que Jesus diz: olha, o Pai nada pode fazer de si mesmo. O Filho nada pode fazer de si mesmo, a não ser aquilo que o Pai o autoriza. E assim, o que o Pai faz, o Filho também o faz. E no versículo ele diz, no versículo 20, ele mostra a relação de amor entre o Pai e o Filho. Por quê? Porque o Pai ama o Filho. Há um relacionamento de amor entre o Pai e o Filho. E lhe mostra tudo o que faz. Mas veja no versículo 20, no finalzinho: e maiores obras do que estas. Talvez João esteja se referindo aqui aos milagres que Jesus anteriormente tinha falado. Se nós olharmos esses milagres no seu livro, o primeiro, a multiplicação, a transformação da água em vinho; a segunda, a cura daquele oficial romano; e a terceiro milagre, a cura desse paralítico. E Jesus está dizendo: olha, o Pai, por meio de mim, fará obras maiores do que essas, a ponto de vocês se maravilharem daquilo que o Pai vai fazer. E eu creio que essas obras que o Pai vai fazer, está aí no versículo 21. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também, veja aí, assim também o Filho vivifica aqueles a quem Ele quer. Irmãos, que texto! Jesus estava dizendo: olha, se o Pai tem poder de dar vida espiritual a
aqueles que estão mortos espiritualmente. Vem da palavra vivifica. Se o Pai ele tem poder de ressuscitar um morto, da mesma forma, o Filho tem também. O Filho tem também. Quero dizer que Jesus é Ele que traz vida àqueles que estão mortos em seus delitos e pecados. Foi isso que Ele fez na minha vida, foi isso que Ele fez na vida dos meus irmãos. Estávamos mortos, separados de Deus, longe do Senhor, vivendo na escuridão do pecado, sem vida, e Ele nos vivificou. Ele tem poder de nos dar vida. Veja no versículo 24, nós não vamos abordar hoje, mas olha o que Jesus disse no versículo 24: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Crer em Jesus é receber vida do doador da vida, é receber vida daquele que é a vida. Não há vida eterna, vida espiritual, longe do Senhor Jesus. E é isso que Ele disse: o Pai realiza essas obras, Ele tem poder de fazer isso. O Filho também tem, porque o Filho é Deus, como o Pai é Deus. Ele não somente tem poder de dar vida àqueles que estão mortos espiritualmente, mas Ele também há de ressuscitar aqueles que morreram, uns para a vida eterna, como Ele fala no versículo 25, e outros para a morte eterna. Estaremos comentando esse texto no próximo domingo. Mas uma coisa que me chama a atenção aqui, meus amados, é o finalzinho do versículo 21. Veja quando ele diz: olha, o Filho vivifica, o Filho dá vida a quem Ele quer. Ele dá vida àqueles a quem Ele quer. Não é aos que merecem, não é aos que são dignos de receber essa vida. Não é porque eu sou brasileiro, não é porque fulano é japonês, não é porque eu me destaco na minha vida que Ele me dá vida. Ele dá vida àqueles a quem Ele quer. Veja comigo Romanos, deixa marcado aí, mas abra comigo Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Versículos 14. Paulo vai nos ensinar essa verdade, que o Filho, Ele dá vida a quem Ele quer. E nós sabemos que Ele quer salvar e vai salvar aqueles a quem Ele escolheu antes da fundação do mundo. Veja o versículo 9 e 14, quando Paulo disse: que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois Ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia. Compadecer-me-ei de quem me haver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. A sua misericórdia. E ele continua falando sobre a sua misericórdia e a sua soberania. Algumas pessoas podem achar é injustiça da parte de Deus. Vamos olhar para o texto. É injustiça da parte de Deus ter ido naquele tanque onde havia um monte de enfermos e Ele curar simplesmente uma única pessoa, aquele a quem Ele foi lá, porque conhecia a situação daquele homem, Ele foi diretamente naquele homem, curou aquele homem e saiu. Foi injustiça da parte de Deus? Não, porque Ele faz.
Ele cura quem Ele quer, Ele salva quem Ele quer. Não depende do homem, mas depende dele. E isso Ele já determinou na eternidade passada, escolhendo aqueles que irão ser salvos. E aqueles que irão ser salvos, nenhum deles, mais na frente Ele vai dizer, há de se perder. Ninguém. Aqueles a quem Ele escolheu e a quem Ele quer dar vida, vai morrer nos seus delitos e pecados. Então, meus irmãos, é interessante que os judeus entendiam muito bem o que Jesus estava querendo dizer. Alguém certa vez dizendo que para os líderes judeus era uma blasfêmia Jesus afirmar ser capaz de ressuscitar os mortos, pois atribuía esse poder somente a Deus. Dizia que Jeová tinha as 3 grandes chaves: a chave para abrir os céus e dar a chuva, Deuteronômio 28:12, a chave para abrir o ventre e permitir a concepção, e a chave para abrir o túmulo e trazer quem desejasse de volta aos mortos, Ezequiel 37. Então, na concepção dos judeus era essa: somente Deus pode ressuscitar. E era isso que Jesus estava dizendo: só Deus pode ressuscitar, e eu sou Deus. Eu realizo as mesmas obras que o meu Pai realiza, porque eu e o meu Pai somos um. João 10:30. João 10:30. Assim, Jesus afirmou ser igual a Deus em suas obras, mas Ele foi além do que ser igual a Deus em suas obras. No versículo 22, Ele disse que também Ele era igual a Deus também no seu julgamento. Para os judeus ortodoxos, somente Jeová era o juiz de toda a terra. Gênesis 18:25. Ninguém ousava aplicar a si mesmo esse título magnífico, mas foi o que Jesus fez. Ao declarar ser o juiz, Ele estava declarando ser o próprio Deus. Veja aí no versículo 22. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho Ele confiou todo o julgamento. Ele confiou todo o julgamento. E nós percebemos isso no Velho Testamento, no Novo Testamento, que no dia do tribunal, ou no juízo final, no grande trono branco, aquele que será juiz para julgar toda a terra será o Deus Filho. Veja comigo alguns textos que nos mostram essa verdade. Hoje Jesus, Ele é advogado. E qual é a função do advogado? Defender o culpado. E é isso que Ele faz. Quando nós entregamos a nossa vida a Ele, a nossa causa a Ele, Ele simplesmente nos defende diante de Deus, e o Pai nos aceita com base no sacrifício do seu Filho. Mas esse Filho que hoje é advogado, que estende a mão para ajudar o pecador condenado, um dia ele será juiz, não mais para inocentar, mas para condenar. Veja o que Paulo, na mensagem de Paulo em Atos capítulo 17, versículo 31. Atos 17, 31. Paulo diz: olha, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Paulo disse: um dia Deus estabeleceu um dia, e esse dia é o dia do juízo final. Ele estabeleceu um dia que há de julgar, e Ele vai julgar por meio de um varão, que é Jesus Cristo. Atos 10, 42. Atos 10, 42, olha o que diz: e nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele, falando de Jesus, é quem foi constituído por Deus, juiz
de vivos e de mortos. Ele sim é o juiz. Romanos capítulo 2, versículo 16, diz: no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho. Jesus será o juiz, e a base, a lei, podemos dizer, que será tido como base no julgamento, será o Evangelho. Amados irmãos, Jesus, ele é o juiz, é ele que vai julgar, e ele vai julgar naquele grande dia, no tribunal de Cristo. Desculpa, no tribunal de Cristo, sim, julgar aos crentes, né, como falamos nessa semana passada, mas aqui no juízo final, ele será o juiz para dar a sentença de condenação àqueles que estão condenados. Veja aí Apocalipse capítulo 20, veja no versículo 11, falando desse grande dia, o dia do juízo final. Apocalipse capítulo 20, versículo 11, olha o que diz: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta. Quem é esse que assenta? Cristo Jesus, de cuja presença fugiram a terra e o mar, não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, posto em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu mal aos mortos que nele havia. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. Foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno, o Hades, foram lançados para dentro do Sheol, do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não for achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Jesus será o juiz. E em Mateus ele diz para algumas pessoas que naquele dia ele irá dizer: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Ele será o juiz. Hoje ele quer ser o seu advogado. Ele quer lhe ajudar. Ele quer lhe defender. Ele quer ser o seu salvador. Mas se você o rejeita como advogado, um dia você o enfrentará como juiz para receber a sentença da condenação eterna. Aproveite enquanto você pode achar ele, pois o amanhã talvez possa ser tarde demais para a sua vida. Charles Spurgeon disse o seguinte: já não haverá mais tempo quando o juízo vier, e quando não houver mais tempo, qualquer modificação será impossível. Já não haverá mais tempo quando o juízo vier, e quando não houver mais tempo, qualquer modificação será impossível. Depois de morto, segue-se o juízo. Mas nós que somos crentes, não temos mais medo desse dia. Nós que somos crentes já fomos perdoados por nosso Deus. Nós que já somos crentes, já depositamos a nossa fé em Cristo Jesus como nosso Salvador. E para nós nenhuma condenação haverá, porque já passamos da morte para a vida. Passamos da morte para a vida. Amados,
Volte lá para João capítulo 5. Jesus estava dizendo para aqueles homens, em João capítulo 5, Jesus estava dizendo: olha, as obras do meu Pai é as minhas obras. O juiz não é somente o meu Pai, eu sou o juiz. E o Pai me confiou esse julgamento. E o Pai me confiou também realizar as suas obras. Para quê? Para que aconteça o que ele disse no versículo 23. Ele não somente tinha as mesmas obras do Pai, ele não somente tinha autoridade de julgar como o Pai, mas ele também era merecedor de receber a mesma honra que o Pai é merecedor de receber. E o Pai fez isso para que, veja aí, a fim de que, com o propósito de que todos possam honrar, todos honrem o Filho do mesmo modo que honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. O fato de ser juiz deveria levar os homens a honrá-lo. Uma declaração, entanto: se não honramos o Filho, não estaremos honrando também o Pai. Em outra palavra, é como Jesus estivesse dizendo: olha, você não conhece o Pai, por esta razão vocês não conhecem a mim. Vocês não me honram da mesma forma como vocês também não honram o meu Pai. Porque se vocês me aceitassem, vocês aceitariam também a meu Pai. Porque, amados, é impossível não reconhecer que Jesus, Ele é Deus e merece a mesma honra que Deus. Eu não sei como os TJs lê um livro desse, que em cada página mostra quem Jesus é, mostrando a sua divindade, e ainda chega a rejeitar Jesus como sendo Deus. Jesus, ele merece a mesma honra que o Pai tem, Sem Jesus não é possível conhecer o Pai, nem adorá-lo, nem servir. O destino eterno de cada pessoa está, portanto, nas mãos de Jesus. É por esta razão que um dia todos terão de honrar o Filho, assim como honra o Pai. Foi isso que Paulo declarou em Filipenses 2, 8, 9. Um dia todo joelho confessará que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. E ele igualmente contrastou que neste prostrar-se diante de Jesus reside justamente a honra do Deus Pai. O Pai sempre opera por meio do Filho, a fim de que todos possam honrar o Filho assim como honra o Pai. Isto é, a fim de que estas duas pessoas, que são iguais em essência e em obras, também sejam iguais em honra. E essa é a função. E em função disso é que Jesus contasta. Quem não quer honrar o Filho, não honra também o Pai. Então, meus amados irmãos, amigos, não esqueçam, Jesus e o Pai é o mesmo Deus. Eles são iguais em obras, no julgar e na honra também. A mesma honra que atribuímos ao Pai deve ser a mesma honra que atribuímos ao Filho. Quero terminar com a declaração de C.S. Lewis. Ao falar de Jesus, ele disse o seguinte: um homem que fosse só homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre de moral, não seria. Seria um lunático, quer dizer, um maluco.
no mesmo nível de um homem que diz ser um ovo cozido, ou então seria o próprio diabo. Cada um de nós precisa tomar a sua decisão. Ou este homem era e é o Filho de Deus, ou Jesus era um louco, um mentiroso, ou pior do que isso. E ele continua: mas não venhamos com nenhum argumento complacente que diga que ele foi um grande mestre humano. Ele não nos deu esta escolha e nunca pretendeu fazer. Jesus é muito mais do que um mestre. Jesus é muito mais do que um profeta. Jesus, ele é o próprio Deus, o Criador dos céus e da terra, que veio a este mundo, se fez carne, habitou entre nós, morreu em nosso lugar, ressuscitou ao terceiro dia, para te dar a vida eterna. Reconheça quem Jesus é. Ele é o Salvador e quer ser o seu Salvador. Ou você o aceita como Salvador, ou você o enfrentará ele como juiz para condenar por toda a eternidade. Crê em Jesus como Salvador. E nós, amados irmãos, louvamos a Deus por termos a sua palavra, por termos o seu Espírito Santo. Louvamos a Deus por não ter sido enganado por nenhuma dessas seitas que nega Jesus Cristo. Mas sabe por que isso não aconteceu? Porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, que possamos ser eternamente agradecidos a Ele. Não sabemos por que Ele usou, que critério Ele usou. Não sabemos por que Ele me escolheu a mim e outro não, eu não sei. Eu só sei que Ele fez isso por amor que Ele tem a mim e pela sua graça maravilhosa. Por esta razão nós vamos cantar aqui para terminar. Depois estarei orando.